saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo-se até a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar... Eu estava aqui porque eu disse orando com as parelhas de bois. Ok, estava a orar com as parelhas dos bois. Vamos lá. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Vai e volta, respondeu Elias, pelo que te fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arado para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Ok? Uma relação muito séria de discipulado aqui, certo? Que implicou em renúncia. Total. É uma coisa muito bonita o que está aqui. Explorem isso mais. Elias tinha uma escola para jovens profetas. É isso que ele tinha. Através desse punhado de jovens, Deus iria trabalhar para trazer reavivamento ou julgamento sobre Israel. E Eliseu era um desses jovens, o seu coração era semelhante ao do seu mestre. E surpreendentemente, Eliseu pediu de Elias porção dobrada do poder que o seu mestre havia recebido de Deus. É uma coisa assim. Pediu porção dobrada, não é? Do que o seu mestre tinha recebido de Deus. E ele viu os milagres e o poder manifestados através do braço forte de Elias. Através da disciplina de participação na visão, Eliseu aprendeu a pedir coisas ousadas a Deus. Estão a ver o efeito? Eu já vi um estudo que diz o seguinte, que o primogênito recebia a porção dobrada, porque seria o responsável por todo mundo. Há outros exemplos veterotestamentários de pessoas investidas em relações de discipulado. Samuel e os profetas, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos 5 a 10. Davi e os seus valentes. Baruque e Jeremias. Portanto, temos vários exemplos. Agora, o Michael Wilkins, no livro Following the Master, Discipleship in the Steps of Jesus, resume o conceito veterotestamentário de discipulado da seguinte forma. Relações mestre-discípulo por trás da perpetuação e disseminação da tradição sapiencial seriam encontrados em relacionamentos informais entre pais e filhos, no treinamento de anciãos para tomada de decisões judiciais na porta da cidade, chamar os homens sábios, na orientação sábia dos conselheiros da corte e em certos grupos especializados em sabedoria na compilação de palavras sábias. O discipulado, receba ou não esse nome formalmente, é o pulsar do conceito sábio no Antigo Testamento, que está em Provérbios 27. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. É isto, não é? No Novo Testamento, o mandato de Jesus. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque a gente já falou isto fica como conteúdo para vocês poderem usar mais tarde. O mandato de Jesus em Mateus 28, 18 a 20 é um imperativo inegociável, mas infelizmente hoje é difícil de dizer que cristão e discípulo, ou cristão ou discipulador, são termos sinónimos. Cristão não é necessariamente sinónimo de discípulo ou discipulador. Mas era a ideia em Mateus 28. Os pais na fé têm a responsabilidade de discipular os jovens na fé como se fossem filhinhos. Vejam o primeiro livro de João, ou a primeira carta de João. Escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados, os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno, e vos escrevi. Filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Ok, a ideia dos filhinhos, não é? Jesus ensina acerca do jugo do discipulado. Tomai sobre vós o meu jugo e... Como é que é? Aprendei de mim. Numa outra passagem bíblica, ele diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isto não tem uma aplicação exclusiva ao momento da lavagem dos pés. Ao exortar os crentes em Éfeso para que vivessem em retidão e não como no passado,
passado, Paulo escreve: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Entende a ideia? Em Efésios 4:20. A respeito da humildade, Paulo lembra aos filipenses: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Portanto, o que aprendeste de mim. Estão a ver? João e Pedro. Pedro lembra aos seus leitores, versículo... Chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Mais óbvio que isto. O apóstolo João, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A ideia do Mateus 11:29, aprendei de mim. Os imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus. Estou a correr. Paulo exemplificou o mandato de fazer discípulos. Ele escreveu aos Coríntios assim. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Não era simplesmente a Paulo que eles deveriam imitar. Ele também escreveu em 1 Coríntios 11 o quê? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Além disso, ele exorta aos Efésios, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ok? Em Efésios 5:1. Ele encoraja os irmãos em Filipos, Marlon, Filipenses 3:17. O que é que ele diz? E outro irmão, Filipenses 4. Meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que temos em nós, pelos que aceitamos. E ouvistes de mim, e em mim vistes, e se fazei. E o Deus de paz estará convosco. Isto é tão claro, não é? É tanta informação. Primeiro aos Tessalonicenses 1:6 e 7. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Agora, qual é assim o texto clássico do discipulado no Novo Testamento? 2 Timóteo 2:2. Ok? E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinar os outros. O Jay Adams, lembram-se dele, daquele livro do aconselhamento? Ele escreveu um livro que ele escreveu, Shepherding God's Flock. Os homens que se qualificam para a obra do ministério são aqueles que conseguem manter a tocha do Evangelho bem acesa, de modo que possam passá-la inalterada aos que vêm depois. E Paulo vê toda a vida cristã como uma recapitulação da vida de Jesus e, portanto, como um exercício do que os outros autores chamam de discipulado. Percebem? É isto, é uma recapitulação da vida de Jesus. Tu recapitulas a vida de Jesus, tu reproduzes a vida de Jesus. E isto, mexe com a nossa postura, não é? Agora, vamos acabar com esta viagem pelos textos do Novo Testamento com Apocalipse 14:4. Olhem para isto. Se vocês nunca leram este texto assim, meu Deus, 4 já. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados entre os homens e afetados com primícias a Deus e ao Cordeiro. Qual é a ideia essencial? Seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Olha que bonito. Seguem o Cordeiro para onde quer que vai. E porquê é que seguem? Está lá à frente a explicação. Porquê? Oi. É propriedade exclusiva de Deus. Seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Bonito, não é? Olhem um tema para uma igreja. Seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vai.